Olá, muito boa noite para você ligado aqui na tela da TV Alterosa, nesse dia tão especial, tão importante, dia 1º de janeiro de 2026. O nosso ano juntos está só começando, viu? Seja muito bem-vindo. A partir de agora tem muita notícia e muita informação. Eu começo mostrando que um homem invadiu e furtou uma loja de cosméticos em Nepomuceno durante a madrugada. O invasor até experimenta os perfumes antes de furtar. Uma ousadia danada. Olha só. Já passa de 1h da manhã quando o homem com o que parece ser um chapéu na cabeça aparece dentro da loja. Ele fica abaixado, abre portas, parece escolher o produto. Agora repare nesta cena. O homem pega um perfume, borrifa no braço e cheira antes de pegar o produto. A cena parece inacreditável. Observe que ele faz questão de sentir o cheiro do perfume antes de furtar a mercadoria. E não parou por aí. O homem escolhe mais objetos, coloca em uma sacola e depois sai da loja tranquilamente. O comércio fica no centro de Nepomuceno. Até o momento, ninguém foi preso. Olha, ele saiu pela porta da frente da loja, por onde ele entrou. Ele arrombou aquela porta de vidro que você está vendo ali na frente e ele sai pela porta da frente. A primeira reportagem que a gente traz nesse ano de 2026 é um criminoso com uma ousadia danada. Olha, gente, olha ali. Ele pega o perfume, olha, ele borrifa ali no braço e sente o cheiro para ver se ele gosta antes de furtar o produto. Inacreditável. Inacreditável. Isso aqui em Nepomuceno. Para trás deixou o prejuízo, olha, pegou o computador, tá ali, colocou na sacola um monte de produtos e saiu pela porta da frente. Deixou o prejuízo, deixou o medo, a insegurança, tudo isso para o comerciante que chega para abrir a loja e se depara com uma imagem como essa. Até quando isso vai acontecer? Estamos começando um ano novo. Quem sabe nesse ano as coisas mudam. A gente sempre pensa isso no dia 1º de janeiro, né? Quem sabe fazer planos, imaginar que possamos viver num mundo diferente. Isso é Nepomuceno, mas essas imagens elas vão se replicando cidade por cidade, Brasil e mundo afora. Quem sabe em 2026 possa ser um ano diferente. Vamos torcer para isso. Uma casa foi invadida por criminosos no bairro Alto do Aeroporto, em Alfenas. A ação foi registrada por câmeras de segurança e a polícia militar faz buscas pelos suspeitos. De acordo com informações, 2 pessoas entraram no imóvel por volta das 8h40 da noite. Cerca de 1h depois, por volta das 9h55, eles voltaram ao local após constatarem que a casa estava vazia. Durante o furto, os criminosos levaram 2 notebooks, um videogame. As imagens de câmeras de segurança mostram a dupla circulando pelo imóvel, observando portas e janelas antes de cometer o crime. Um dos suspeitos usava moletom, enquanto o outro vestia bermuda, camisa e boné. A vítima registrou um boletim de ocorrência e a polícia militar iniciou o rastreamento para tentar identificar e localizar os autores. Olha, eu falei agora há pouco como deve ser para um comerciante chegar e ver a loja naquela situação. Agora pensa como é você chegar em casa e ver que o seu lar, que o seu imóvel foi invadido por uma pessoa, aliás, aí por 2. Olha o momento que eles estão passando ali, olha isso, eles vão ali sorrateiros, olha, no cantinho, sabe que tem câmera, tenta esconder o rosto para não ser identificado, obviamente, e perceba que eles vão passando no cantinho, em algum momento eles chegam a olhar para dentro da janela, eles percebem que a casa está vazia, porque em prazo de 1h eles vão 2 vezes no imóvel, perceberam que está vazia e voltaram logo depois. Essas imagens já estão com a polícia e olha lá, olha o momento que eles estão passando, quer ver? Olha, ele chega a olhar dentro do imóvel para ver se tem alguém, observando e aí ele continua seguindo para invadir o local. As imagens já estão com a polícia e eu vou te falar uma coisa, pelo andar da pessoa a polícia já sabe quem é. Não precisa de muita coisa não precisa ver o rosto necessariamente não. Pelo andar a polícia já sabe quem é. Sabe por quê? Porque a maioria dessas pessoas tem vasta ficha criminal. Já são conhecidos no meio da polícia. Então a polícia já bate o olho e fala, ih, é o fulano. É o fulano que já entra em casas aqui na região. Então a polícia vai chegar até essa dupla mais cedo ou mais tarde. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia militar por envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Gente, o adolescente já havia sido apreendido mais de 8 vezes somente em 2025. Olha só.
A apreensão aconteceu após a Polícia Militar receber denúncias indicando a atuação intensa de menores no tráfico de drogas ali na região. Durante patrulhamento, os militares localizaram um suspeito que já é conhecido no meio policial por diversas passagens. Em busca pessoal foram encontrados 10 pinos de cocaína e R$ 8 em dinheiro. A equipe realizou buscas em um lote vago em frente ao local da abordagem, onde localizou uma arma, além de 2 munições intactas. No mesmo local, os militares encontraram mais drogas. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente de 17 anos já havia sido apreendido mais de 8 vezes somente em 2025, no mesmo ponto onde ocorreu a nova abordagem. O menor e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. Olha, 8 vezes apenas em um ano. É quase uma apreensão por mês no ano passado, 2025. Não adianta, não apreendeu. A verdade é essa. Porque se tivesse apreendido, logo na primeira apreensão já não teria voltado para o mundo do crime. Estava traficando, segundo a polícia, com armas e acabou detido e eu tenho certeza que solto mais uma vez. E agora a gente faz um alerta. Em algumas cidades mineiras, a baixa cobertura vacinal de crianças contra o sarampo vem preocupando autoridades. Olha só. Em Belo Horizonte, a cobertura da segunda dose da vacina contra o sarampo é de 83,5%, abaixo dos 95% recomendados pelo Ministério da Saúde. A baixa adesão preocupa, mas parte da população mantém o cartão de vacinas em dia. Graças a Deus está atualizado. Essa semana mesmo ele tomou a da Covid. A mãe dele fica em cima, minha filha, não tem jeito não. Tem que proteger. Claro. Mesmo sem casos registrados na capital desde 2020, a cobertura abaixo do ideal aumenta o risco de retorno da doença. Pode colocar em risco a nossa população, uma vez que pessoas adoecidas podem entrar em contato com as pessoas que não têm a imunização completa e a gente retomar um cenário de transmissão ativa da doença que não acontece já há muito tempo aqui no Brasil. Então, atualmente a gente tem um cenário em que eventualmente a gente recebe casos importados de outras localidades, tem países que têm transmissão ativa da doença e também com baixas coberturas vacinais, como Estados Unidos, Canadá, México e alguns países da Europa. E agora, na época de férias, festividades, a gente aumenta a circulação de pessoas, tanto brasileiros viajando para o exterior, quanto estrangeiros entrando no país, e o risco da doença aqui no nosso território, consequentemente, aumenta. Segundo o calendário vacinal, aqui no país, crianças precisam de 2 doses da vacina contra o sarampo. A primeira aplicada aos 12 meses de vida e a segunda aos 15 meses. Já adolescentes e adultos de até 29 anos também devem tomar 2 doses, mas com intervalo mínimo de aplicação de 1 mês. Pessoas de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose registrada. Para quem trabalha na área da saúde, a recomendação é de aplicação de 2 doses, independentemente da idade. A vacina está disponível nos 153 centros de saúde de Belo Horizonte e no serviço de atenção ao viajante. Para vacinar, basta levar documento com foto, CPF e a caderneta de vacinação. Olha, e não só em Belo Horizonte, aqui no interior também, viu? Você pode procurar um posto de saúde, atualizar o seu cadastro, a sua cobertura vacinal, que é tão importante. Vocês viram a médica falando, né, que desde 2020 não há casos, mas que existem muitos casos importados. O sarampo é uma doença altamente contagiosa pelo ar, espirro, tosse, e ela pode levar à morte. Então é preciso se cuidar, é preciso vacinar, sim. 2 motos se envolveram em uma batida na cidade de Passos. Olha as imagens. O acidente foi na rua Sabiá. Perceba que os 2 pilotos seguem por ruas diferentes, mas acabam se encontrando em um cruzamento. E aí acontece o acidente. As motos batem, os pilotos caem ao chão. Pessoas que estavam próximas param para ajudar. A batida é muito rápida. Segundo informações, os pilotos não se feriram. O acidente será investigado. Impressionante essa imagem, impressionante. Você está vendo ali, olha, vem um de um lado, outro do outro e eles se cruzam ali. Eles batem, eu não sei quem teria que parar,
Eu acho que a outra moto ali, daquele homem que parece que está com uma mochila nas costas, não tem um sinal de pare, não sei na outra rua, que é difícil a gente imaginar por essa imagem, né? Mas os dois vão seguindo normalmente. Pelo que eu vejo na imagem, ninguém para poder olhar do lado, ninguém diminui a velocidade. Posso estar enganado, estou julgando só por essas imagens, mas é preciso cuidado, né, gente? Graças a Deus eles estão bem, mas uma batida como essa, tragédias podem acontecer. Um acidente foi registrado no centro de Três Pontas. A batida envolveu um carro e uma caminhonete que acabou tombando no meio da rua. Olha só. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia pela rua em direção à região central quando teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória em um cruzamento. O veículo atingiu a lateral de uma caminhonete que subia a rua Afonso Pena. Com a força do impacto, a caminhonete tombou e ficou atravessada na pista. O condutor sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao hospital. Durante o acidente, um terceiro veículo que estava estacionado na rua também foi atingido. O acidente será investigado. Segundo a polícia, um dos veículos teria avançado a placa de pare e a sinalização. Claro que isso vai ser investigado a partir de agora, né, gente? A polícia ouve ali motoristas, testemunhas. Importante é que ninguém se feriu gravemente e, mais uma vez, fica o alerta. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta eu mostro que o calor deve continuar nesse mês de janeiro, apesar de uma trégua com as últimas chuvas, viu? E se proteger ainda é a melhor forma de evitar a desidratação e tantas outras coisas. Os detalhes eu trago já já. Oi, gente! Muito boa noite para você, ligado aqui nas nossas redes sociais. Eita, parece que já tem um ano que a gente se viu, né? Foi o ano passado. Agora há pouco, há algumas horas, estávamos no Jornal da Alterosa, edição regional. O que é, Yasmin? Não te ouvi. Tio do pavê, piada do pavê, né? Parece que já tem um ano que a gente se viu, né? Não tem nada, foi agora há pouco, algumas horas. Ontem, 2025, hoje já estamos em 2026 e como é bom ter a sua companhia nesse primeiro dia desse ano que promete ser inesquecível e muito especial. Vamos pensar sempre positivo, vamos emanar energias boas, vamos levar nosso pensamento para coisas boas. De coisa ruim já está cheio, você viu aí, muita coisa ruim. Então é importante a gente sempre manter esse foco, esse pensamento positivo para a gente poder começar um ano cheio de paz, de alegrias, de muita coisa boa. Vamos voltar, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, a edição regional, nesse 1º de janeiro de 2026. Olha, o calor deve continuar nesse mês de janeiro, viu? Isso apesar de uma trégua com as últimas chuvas. E se proteger é a melhor forma de evitar, por exemplo, desidratação e até insolação. Dá uma olhada. Wallace e Elber aproveitaram o início da manhã para praticar a atividade física ao ar livre. É a alternativa encontrada para evitar o sol mais intenso e driblar o calorão. Desidratação, né, que costuma pegar bastante a gente aí, a falta de água, então tá sempre com a garrafinha por perto, se hidratando. Exercitar ao ar livre, ter o contato com a luz do sol, assim, com a natureza e tal, tudo isso é muito bom. A orientação dos médicos é evitar a exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Período de maior risco para a saúde. Durante esses dias de calor mais extremo, né, o nosso corpo ele tende a perder líquido com mais facilidade, né, o que a gente conhece como a desidratação. Isso aumenta muito a viscosidade do sangue, né, podemos falar em forma leiga, né, o sangue fica mais grosso. Isso aumenta o risco não só de trombose, mas também a exposição muito grande ao calor, ela aumenta a vasodilatação dos vasos, né, para abaixar a temperatura corporal, abaixando a pressão arterial. Então a gente pode ter também desmaios, tontura, risco de queda, principalmente em pacientes idosos, né? A primeira semana de janeiro deve continuar com calor intenso, mas com previsão de temporais na região. E para quem não consegue fugir do sol porque precisa trabalhar, o calor torna a rotina ainda mais difícil. O calor está muito quente, o calor está muito grande. Tem que virar até para outra área aí, porque tá brabo. E como é que faz para poder cuidar do corpo em meio a esse calorão? A beber bastante água, né?
É isso, beber bastante água, quem tiver o sol usar protetor solar. Hoje em Varginha os termômetros vão ficar aí, né? Ficou até nos 30 graus, então você vê que o calorão tá aí, apesar da chuva. Choveu durante essa virada de ano, não meia-noite, mas logo no final da madrugada teve chuva e o calorão vai permanecer como a gente viu na reportagem. A chuva vai continuar nos próximos dias, mas o calorão tá aí e vai ficar. E olha, uma astróloga faz previsões para esse ano de 2026 que já começou. Você acredita? Olha só. Segundo as tendências astrológicas, 2026 vai ser um ano com uma energia diferente. Sabe aqueles projetos que você tem na teoria? Vai ser o ano de colocar na prática. Estou aqui com a Rosângela. Rosângela, é uma introdução aqui. Eu estou correto nessas tendências astrológicas? Certíssimo, porque é o ano de Marte. Marte é o guerreiro, Marte é aquele que nos ajuda a ter iniciativa, mas também impulsividades. Temos que tomar, né, uma certa atenção. Então é um ano que tem uma vibração diferente, porque é o ano da iniciação. Marte, como Áries, é o primeiro signo do zodíaco. Quando ele volta para casa, ele traz possibilidades infinitas de energia, de possibilidades, mas para aqueles que estão ligados, porque as pessoas que não têm essa consciência podem se perder na impulsividade. Então tem o lado positivo, que é a realização, mas o lado negativo, que é começar um projeto e deixar pela metade. A escolha de cada um de vocês. Todo mundo quer saber também do amor. Vai ser o ano do amor? Sempre é o ano do amor. E esse ano é o ano mais da paixão, porque Marte é apaixonado pela Afrodite, que é a deusa do amor. Certo? Então as pessoas vão ter uma tendência muito grande a buscar iniciar novos relacionamentos e romper com aqueles que não estão bons. Então pode dizer que é o ano do amor, mas o ano da paixão, do entusiasmo, da vontade de estar com o outro. O amor vai sendo construído pela história e pelo tempo, mas não nesse ano. E sobre a vida no trabalho, qual que é a tendência para 2026? Fantástico, porque aquilo que estava guardado, como você falou no baú, vai ser trazido à tona. Então, os grandes projetos vão, principalmente, isso é importantíssimo, Urano vai estar em Aquário. Então, a tecnologia vai estar avançada, a inteligência artificial vai estar mais do que bombando. Então, a comunicação vai estar ativa demais. Então, essas teorias importantes para os homens, que você é capaz de fazer, esse ano vai poder acontecer. Então, quer dizer que também vai ser um bom ano financeiramente? Financeiramente também. A pessoa sabendo equilibrar, porque Júpiter e Saturno vão estar juntos, muito importante isso. E Júpiter expansão, Saturno controlando. A pessoa que souber controlar, ela vai ter uma expansão financeira muito grande, mas com controle. Então é um ano que vai ter produção profissional e produção econômica. Só vai depender do como você vai saber lidar com essa realidade. A gente também tem muita preocupação com a nossa saúde, seja física, emocional. Qual é a tendência para a saúde? Nossa, esse ano vai ser um ano assim, de iniciação. Se você faz ginástica, ótimo, vai continuar, mas se você não faz, você vai querer fazer a mudança alimentar, a busca de uma saúde plena. Talvez seja o caminho que mais vai influenciar esse ano, é a busca de uma saúde integral, né? Uma saúde perfeita. Mas tudo vai depender de cada pessoa, dela saber selecionar o joio do trigo. Porque nós queremos tudo pronto. Igual você falou aí, a astrologia não prevê, ela dá tendências e você vai conseguir de acordo com o seu movimento. O nosso movimento é riquíssimo. Tudo é possível se você age, se você faz, se você cria, se você participa. Só depende de você. Gente, a vida é luz e sombra. As sombras acontecem e nós temos que saber lidar com as sombras. Feliz é o homem que sabe lidar com as suas sombras. E esse ano é ótimo, porque você vai aprender a lidar com as dificuldades, vencer as guerras e continuar caminhando. Obrigado, Rosângela. Então, aquele projeto que está no fundo do baú, 2026 vai ser o ano para poder colocar em prática. É isso, o importante é ser feliz, buscar a felicidade, estar ao lado de quem a gente gosta, para fazer com que esse ano seja diferente. Agora um detalhe, gostei da parte que ela falou, que quem está meio encalhado vai desencalhar esse ano, viu? E olha essa história, um adolescente de Minas que perdeu o avô em um acidente no Natal, na BR-116 em Manhuaçu, ganhou uma bicicleta da Polícia Rodoviária Federal. O jovem estava no carro que se envolveu em uma batida e contou que o avô pretendia presentear ele com uma bicicleta. São imagens emocionantes. Olha só.
Bom, encontramos uma situação melhor, né? Graças a Deus, agora fico bem de ver você feliz assim. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer aquele dia lá. Hoje é o meu primeiro dia que eu tô te vendo, tá bom? Trouxe um negócio pra você. Você lembra que você me falou? Se eu vou te dar? Peraí, vamos ver. Não chora não. Vamos junto. Vamos pensar daqui pra frente agora, né? Pra trás não tem jeito, né? Você sabe andar de bicicleta? É, então tá bom. Ela tem que dar uma apertada de leve. Sempre que eu te falo aí, quando você fecha o olho e pensa que você tá andando de bicicleta. Vai passar. Né? Você pode ser, que quando seu avô tiver, ele tem orgulho de você. Viu? E tem que estudar, viu? Estuda pra você vir trabalhar aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, tamo junto. É isso, não há dor que dure para sempre. Existem anjos que ajudam a amenizar a dor da vida, das sombras, como disse a astróloga na reportagem anterior. Esse policial comprou a bicicleta, ele estava na ocorrência quando o avô desse adolescente, né, dessa criança, morreu. Ele estava na ocorrência, ele acompanhou e esse jovem falou, olha, meu avô morreu e ele iria me dar uma bicicleta de Natal. E bem no Natal ele morreu num acidente. O policial fez questão de comprar a bicicleta, levar e dar de presente para esse jovem. Isso é mais do que uma bicicleta. Isso aí, gente, é um passaporte para que ele siga a vida. Isso aí é um incentivo para mostrar para ele que a vida segue, que o novo ano está aí, que ele é jovem para poder recomeçar. Perder pessoas, todos nós vamos perder. Eu, você que está em casa, mas tudo vai da forma que a gente lida. Disse também a astróloga na reportagem anterior. É uma dor profunda, mas que aos poucos vai passar e vai virando saudade. Que atitude linda para a gente mostrar nesse 1º de janeiro. Para você de casa, obrigado pela companhia, tenha um excelente ano e vamos estar juntos aqui nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses, se Deus quiser. Um beijo no coração, uma excelente noite e até amanhã.